E agora sim a gente vai continuar o nosso quadro Viva com Saúde, né? Estamos cheios de quadros legais para a gente vai falar sobre assunto e tratar sobre temas sugeridos pelos nossos telespectadores. Nesse verão, muita gente sofre com calor e com alguns problemas que surgem ou se agravam nessa época, né? Como micose, acne, herpes. Está no ar agora o nosso quadro Viva com Saúde. A gente está recebendo mais uma vez o dermatologista João Lopes. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Paulo, Luísa e telespectadores do Viva Feliz. Olha, eu sei que quando o doutor está aqui, doutor João Lopes, é coisa boa na certa, porque ele é um especialista de mão cheia, ele entende muito sobre tudo que está ligado à nossa pele, né? As preocupações que a gente tem, principalmente no verão, gente, que é onde surgem vários problemas, várias doenças. E para começar, a gente queria que o senhor definisse o que é a acne, como é que ela se manifesta aí no nosso corpo, no nosso rosto ou no nosso corpo, né? A acne a gente poderia definir como uma doença inflamatória do folículo pilosebáceo. O que é que vem a ser isso? É aquela unidade biológica onde nasce o pelo e a glândula sebácea, uma glândula que produz sebo. Então, o resultado de um processo inflamatório, de uma inflamação nessa unidade é que dá origem à acne, ou seja, o excesso de sebo que é fabricado nessa unidade biológica, provocado por alguns hormônios, principalmente os andrógenos, é quem provocam. Uma bactéria penetra nessa unidade folicular, nesse folículo pilosebáceo, e daí inflama, provocando o que a gente chama de acne. A acne, ela realmente pode aparecer em qualquer idade ou naquele momento da puberdade é o mais comum? O momento da puberdade é o mais comum. A acne ela pode surgir desde os 11, 12 anos, existem relatos de até com 9 anos, crianças já apresentaram acne, e ela pode acontecer também no adulto, só que é mais raro ela acontecer no adulto. O mais comum é a acne apresentar entre os 13, o início da acne, entre os 13 anos e 16 anos. A gente está vendo algumas fotos aí, algumas imagens, bem, né, de uma acne bem forte, né, doutor João? Sim, sim, ali são quadros de acne. Essas acnes, elas são graduadas de acordo com o processo inflamatório. A gente pode graduar a acne da seguinte forma: grau 1 são aquelas acnes mais leves, são aquilo que a gente chama de comedão. O comedão é aquela acne que não é inflamatória ainda, é aquela que apresenta como um ponto preto, que a gente chama de comedão aberto. Existe aquela acne que ela apresenta um pontinho mais amarelado, coberto pela pele, aquela que muitas vezes a pessoa tenta espremer, que isso não é aconselhável, que a gente chama de grau 2, é aquela que ainda não tem a inflamação. A partir do grau 3, essa acne ela já começa a ter um processo inflamatório, que é essa que já apresenta com um ponto vermelho e algumas já com um ponto purulento, aquele ponto amarelo esverdeado. Então existem aquelas acnes inflamatórias, como essa que a gente está vendo aí. Essa é uma acne já de grau 3 para 4, são acnes que ela já tem uma atividade. Veja a pele dessa pessoa com a pele bastante oleosa, percebe-se que é um quadro inflamatório já bem intenso. Veja algumas pústulas abaixo do lábio inferior, a gente percebe que tem pontos de pus, e na área da maçã do rosto, essa área da direita, da esquerda do paciente, a gente percebe que já tem nódulos e cistos, ou seja, já tem alguma alteração de relevo, já é uma acne que nesse caso aí precisa de ser tratada, além de mesmo, né? Isso, além de ser tratada, no caso daquele, com sabonetes que tem uma ação esfoliante, um sabonete que tem uma ação anti-inflamatória, assim como alguns esfoliantes também, e muitas vezes quando esse quadro exige, quando já tem pústula, precisa de entrar com antibiótico também. Olha, a gente está conversando aqui sobre saúde com o Dr. João Lopes, ele é dermatologista. E se você quer tirar alguma dúvida sobre acne ou qualquer outro tema que a gente vai falar aqui também, herpes, né, e micose, a gente vai falar também. Se você sofre com algum desses problemas, conhece alguém que sofre com isso, quer tirar alguma dúvida, manda sua pergunta pra gente, interaja conosco aí nas nossas redes sociais, no Instagram, @tvfeliz, é o Instagram da TV. Você comenta na nossa última foto, né, já deve estar aí no nosso Instagram com o Dr. João. Você comenta, tira a sua dúvida, a gente vai falar aqui ao vivo. Ou se você quiser, pode ligar no telefone 3234-3422. Esse é o nosso número aqui. A produção passa a sua pergunta, a gente pergunta aqui ao vivo. E tem o nosso WhatsApp, 98105-6955. Doutor,
Agora eu quero saber uma coisa. A acne, tem algo que possa piorar? Porque geralmente diz assim, não pode comer chocolate, não pode tomar refrigerante, vai piorar. Isso realmente influencia ou não tem nada a ver? É mito? Não é que o chocolate provoque acne, mas aquelas pessoas que já têm predisposição e encontra, por exemplo, uma acne que ela poderia estar até quieta, sem um processo inflamatório ainda. Aquela pessoa que abusa do chocolate, sim, ela pode começar a inflamar com o chocolate ou com alguns outros, algumas outras guloseimas, excesso de refrigerante. Vale salientar que o refrigerante e a guloseima, ela não causa acne, ela piora um estado de acne já existente ou alguma que já estava para apresentar. Então, com o refrigerante, com essas guloseimas, principalmente essas que têm um teor muito oleoso, elas começam a ter uma piora do quadro de acne ou começar a apresentar essa acne. Doutor João, e o estresse também influencia? Também, a gente sabe que o estresse é um dos sintomas, né, que isso não vai afetar só a acne. Qualquer doença que você tenha, qualquer doença que nós tenhamos, o estresse ela vai piorar. Ou seja, sempre isso aí já está mais do que provado que em qualquer que seja a patologia, você está estressado, aquilo vai aumentar mais os sintomas e os sinais. Além de aumentar os sintomas seria aquilo que você fala que está sentindo. Os sinais são aquilo que você está vendo, que o outro está vendo. Então, aumenta mais quando o paciente está mais estressado, sim. E as mulheres grávidas, elas também podem desenvolver acne, né? Já que nessa fase os hormônios se alteram. É mais raro apresentar, apesar de haver um aumento na circulação desses hormônios nas mulheres grávidas, mas é mais raro apresentar acne na mulher grávida. É o contrário, muitas vezes a gravidez ela pode até melhorar um quadro de acne que aquela pessoa estava tendo. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa apresenta um quadro de acne, até mesmo uma pessoa mais jovem, uma adolescente, por exemplo, está apresentando acne, quando ela entra no estado de gravidez, aquela acne ela tende a amenizar, ou seja, existe algum outro hormônio que consegue contrabalançar esses andrógenos que são os responsáveis pela acne. Interessante, né? Muito interessante, né? E as pessoas que utilizam anabolizantes, né? Também estão aí nessa estatística, né? Nesse risco de agravar ou desenvolver acne? Sim, os anabolizantes, alguns anti-inflamatórios também. Anti-inflamatório também? Isso. Corticoides, então existe uma série de medicamentos, alguns desses medicamentos, alguns dos princípios ativos que são também grande iniciadores de acne. Elas podem começar a ter um quadro de acne a partir da tomada desses medicamentos, sim. E não é só no rosto, né, doutor? A acne se desenvolve em outras regiões do corpo. Quais são as áreas que elas podem eventualmente aparecer? Isso. Áreas onde haja o folículo pilosebáceo são as áreas, as principais são face, a região do tórax, pode apresentar também no dorso, mas existem pessoas que têm também em qualquer outra região, por exemplo, existe acne também, pessoas que têm acne na região do couro cabeludo, na nuca, pessoas que têm acne na região pubiana, embora seja mais raro, é mais comum apresentar face, tórax e região dorsal. Muito bom. A gente já está recebendo aqui perguntas dos nossos telespectadores. Relembrando que você pode participar do nosso bate-papo através do nosso Instagram e do nosso Facebook, né, que está passando aqui embaixo. E tem também o nosso WhatsApp, 981056955. E a Érica está dizendo aqui, sei que as espinhas e cravos somem, né? Mas o que ela pode fazer para suavizar mais a pele dela? Se é uma acne leve, como a gente comentou, acne grau 1 ou grau 2, que é aquela que não é inflamatória, aquela que não tem ainda aquela tonalidade rosada ou vermelha, com o uso de sabonetes esfoliantes, com o uso de alguns esfoliantes mesmo, medicamentos que existem também no mercado, a gente não pode dar o nome porque é antiético a gente dar nome de medicamentos em televisão, rádio e televisão, meio de comunicação de uma forma geral. Mas existem no mercado esfoliantes que você pode controlar a sua acne, uma acne grau 1, grau 2, você pode controlar com isso. Existem também alguns peelings superficiais que você controla também uma acne grau 1, grau 2. São procedimentos simples, são medicamentos também simples, são medicamentos que o preço, o custo é um custo acessível que você não precisa de desembolsar tanto para poder controlar o seu quadro de acne.
Que tem de haver um controle? Tem, porque se a pessoa deixa essa acne durante muito tempo, ela pode arcar depois com cicatrizes, e essas cicatrizes, além de ter essa parte física que incomoda, a pessoa chega se queixando que teve acne, ficou esses furinhos na face, ficou um buraquinho na face, tem também o aspecto psicológico que pesa muito. Muitas vezes tem pessoas que ainda reclamam porque tiveram aquelas acne na adolescência e não trataram e que deixaram com algumas cicatrizes, e isso fere muito, intimamente fere muito. Tem pessoas que têm uma baixa estima devido a alguns problemas que aconteceram de cicatriz no período que tiveram acne. Olha, a gente está conversando sobre acne, no próximo bloco tem mais e a gente também vai falar de micose e herpes. Se você tem a sua dúvida, pode mandar para a gente aí, aproveita o intervalo comercial para ir pensando na sua pergunta e mandar aí ao vivo no nosso Instagram, que é o @TV Feliz. Tem o nosso Facebook, também a nossa fanpage, se você está ligado aí no Facebook, TV Feliz Oficial, você manda sua pergunta também na nossa última foto e você pode ligar para a gente no 3234-3422 e tem o nosso WhatsApp, que é o 981056955. Tá passando aqui, ó, telefone 3234-3422. A produção passa a sua pergunta ao vivo no nosso telefone e tem o nosso WhatsApp também, que você pode entrar em contato, super fácil. 981056955. É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial muito rápido, já volta com essas dúvidas sobre acne e muitas outras sobre herpes e muitas, o que mais? Micose, quase que eu esqueço. Acne, micose e herpes, não é isso, doutor João? A gente é muito assunto. De volta! Já voltamos, olha, eu falei, o pessoal já mandou pergunta também, aqui para finalizar sobre a acne, né? Que a gente já tem outros assuntos, como verdade. eu disse, herpes e micose. A gente vai finalizar, doutor. Então, a Rafaela Leite pergunta qual o melhor tratamento diário para conter o nascimento da acne e como acabar com as cicatrizes dela. A acne, a melhor condução que tem para a acne, aquela acne que ainda não é inflamatória, aquela acne que a gente chama de comedão, aquela que tem aquele pontinho escuro ou aquela branca que fica retida, a pele fica lá cobrindo ela, que é desaconselhável, mais uma vez, que o pessoal tenta espremer. Não. Sabonetes que têm uma ação esfoliante e alguns produtos também esfoliantes tratam muito bem esse tipo de acne. Mais uma vez, existem sabonetes no mercado, existem produtos esfoliantes, existem ceratolíticos no mercado e peelings também, peelings superficiais que tratam também essa acne. Não há necessidade de medicações mais fortes, tipo antibióticos ou algum anti-inflamatório, corticoide, etc. Não. Só com essa conduta já é o suficiente para tratar essa acne mais leve. Muito bom, a gente tirou várias dúvidas aqui sobre a acne e agora a gente vai falar sobre um outro tema, né, que é a herpes, né? O que é a herpes labial e qual a forma de contágio? A herpes é uma doença viral, crônica e recidivante. Vale salientar que muitas vezes a gente acredita ou supõe que só existe a herpes no lábio. Não. A herpes ela pode acontecer em qualquer área do corpo. Existem herpes em outros locais? Existe herpes no dedo, existe herpes na orelha, existe herpes na região do tórax, existe herpes na região genital, existe herpes em qualquer local. Só que muitas vezes o que chama mais atenção é aquela que é visível, que é aquela herpes tipo 1 que a gente chama de herpes labial, porque ela se localiza mais no lábio. É uma doença crônica, recidivante, ou seja, aquela que ela pode surgir vez por outra, depende muito do estado imunológico do paciente. A herpes ela tem essa característica quando o paciente ele tem as defesas mais diminuídas, mais baixas, e isso acontece em caso de doenças crônicas, por exemplo, um paciente diabético, um paciente aidético ou um paciente que tem uma doença crônica, doença benigna, mas que tome medicamentos diários, toma medicação durante muitos anos. Por exemplo, é comum nos pacientes que tomam medicações como corticoides, anti-inflamatórios, para problemas de artroses, artrites, toma corticoides para problemas de doenças do tecido conjuntivo, tipo herpes, e outras doenças que haja essa interação com medicamentos durante muito tempo. Doutor, e quais são os sintomas? Como é que a pessoa sabe se é uma herpes, né? Como é que diferencia? Isso. A herpes, a característica da herpes, o paciente geralmente ele chega assim, ele diz assim, doutor, eu estava sentindo uma coceirinha debaixo da minha pele,
que parecia uma formiga, mas eu tocava aqui e não notava nada, não percebia que tinha formiga, que tinha nada. Depois de 48 horas, aquele local onde ele sentia aquela coceirinha que parecia uma formiga começa a apresentar uma pequena elevação, ou seja, uma bolha começando a surgir. Daí essa bolha ou essa vesícula, como a gente chama, a vesícula é uma bolha pequenininha. Ela começa a eclodir, principalmente no lábio. Então o exame clínico já vai definir aquela bolhinha, aquela vesícula como sendo uma herpes que está apresentando ali. Muito interessante, né, a gente falar sobre esse assunto, né? E o senhor já falou, né, de que forma ela se apresenta, né? Mas em que época costuma mais aparecer? Realmente quando o sistema imunológico da pessoa está mais baixo? Sim. O verão é um período típico para apresentar, porque muitas vezes a pessoa abusa muito do sol. E o sol em excesso, ele deprime o sistema de defesa do organismo, ou seja, aquela pessoa que fica na praia durante muito tempo, aquela pessoa que pega sol durante muito tempo, que ela fica exposta, o sol quando pega naquelas áreas, o sol vai deixar aquele ponto mais deprimido, ou seja, o sistema de defesa que existe naquele local, ele fica diminuído, então é mais fácil eclodir o herpes naquele local. O período de verão é um período propício para o aparecimento, porque é quando o sol está mais intenso, o sol está mais forte. Bom, e a gente falou de herpes, né, e de acne. Agora, a gente vai, como temos pouquinho tempo, nosso tempo está acabando, né, a gente vai falar sobre micoses, né, já que nessa época do ano, verão, elas também costumam aparecer. O que é e como é que se manifesta, doutor? A micose são doenças também provocadas por fungos. Esses fungos, eles estão tanto na terra, como estão em plantas, como existem também em animais e também algumas na pele da pessoa, na pele humana. Então, esses fungos, nesse período de verão também, eles se proliferam mais, eles se reproduzem de uma forma intensa. Não é uma doença crônica, ela vai aparecer... Ela pode ser uma doença crônica, sim, também. Como a herpes né? Se aquela pessoa não tratar, só que a herpes é provocada por um vírus e a micose é provocada por um fungo, mas é uma doença que, se não tratada, ela pode cronificar. Ou seja, tem pacientes que passam alguns meses com um fungo. Por quê? Porque ele começa a se medicar erradamente, vai colocando, vai numa farmácia, compra, por exemplo, um corticoide, o corticoide aumenta mais a inflamação daquela região que estava contaminada pelo fungo. Então, vai começando a crescer mais centrifugamente. Você tem uma lesão, geralmente, arredondada em qualquer área do corpo e você vai usando o medicamento errado e ela vai aumentando cada vez mais de extensão. Então, o correto é, no início do tratamento, a pessoa procurar, no início da doença, procurar logo o tratamento. E contagia e tudo mais, né? Qual a forma de contágio? A forma de contágio, ela não chega a ser tão forte quanto, por exemplo, as doenças virais, mas é recomendável que a pessoa não compartilhe, por exemplo, a mesma roupa, a mesma peça de vestuário, a mesma toalha, não ande descalços, por exemplo, em locais de piscinas, em áreas abertas de piscinas, em áreas de campos esportivos onde tem a piscina, porque ela pode penetrar através da pele, nos pés, entre os dedos, pode começar a apresentar uma infecção a partir dos dedos, das unhas, ou em qualquer outra área, se for, por exemplo, com peça de vestuário, toalhas ou qualquer outra peça de vestuário. Então é muito importante nessa época do ano sair da piscina, da praia, seca direitinho, sai do banho normal, né, doutor? Do banho diário, seca os pés, os dedos, ali entre os dedos. E esses cuidados vocês devem ter durante o ano inteiro. Bom, queria agradecer, doutor João, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez, muito esclarecedora aqui no nosso programa. Agradecemos o convite, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está de portas abertas sempre que houver necessidade.